Deus. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos os irmãos que vão estar chegando daqui a pouquinho. E esse culto vai ser gravado nessa live e vai ser também colocado na nossa plataforma, no YouTube. E louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos concede de vida para a glória do seu santo nome. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos estar lendo uma porção da palavra de Deus. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Versículo 1. Diz assim: Ó, que tu violentamente rasgasses os céus e descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Como quando o fogo derretedor queima. O fogo fez as águas ferverem para fazer o teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer a tua presença. Quando tu fizeste coisas extremas, as quais nós não esperávamos, tu descestes e os montes se derreteram diante da tua presença. Aleluia. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que espera por ele. Aleluia. Tu te encontras e se regozija e espera a justiça e opera a justiça, aquele que se lembra de ti em teus caminhos. Eis que tu estás furioso porque nós temos pecado. Nos pecados temos estado longo tempo e poderemos ser salvos? Aleluia. A palavra de Deus, ela nos fala sobre a ação de Deus. O profeta Isaías, nos primeiros 3 versículos, fala sobre a manifestação da presença de Deus. Ó, se Deus viesse violentamente, rasgasse os céus e descesse para que pudesse derreter diante da tua presença, que os montes pudessem derreter diante da sua presença. Como quando o fogo derretedor faz queimar a lenha. Ou seja, o profeta está clamando por uma manifestação poderosa da presença de Deus. Nós precisamos da ação poderosa do Senhor, da sua presença poderosa nos nossos corações, para que nós venhamos nos aprumar sempre na presença de Deus. Diz que sem profecia o povo se corrompe. É necessário vermos a ação de Deus, é necessário vermos a glória de Deus, é necessário vermos o agir de Deus para que os nossos corações possam se voltar para o Senhor. Esse versículo me faz lembrar quando o profeta Elias ora, o povo de Israel titubeante entre servir a Deus e a Baal, e quando Deus fez o fogo descer, queimou a lenha, queimou a água, né? E as pedras, derreteu todas as coisas. O povo se prostrou de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos sim de ver o agir de Deus, a manifestação de Deus, a palavra de Deus, que venha rasgar os nossos corações, que venha como a espada de 2 gumes penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, de forma que nós
Venhamos nos voltar verdadeiramente para Deus. O versículo 4 é uma revelação. É uma revelação e um reconhecimento. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem têm o olho visto. Ó Deus, além de ti, o que Ele tem preparado, que o Senhor tem preparado para aquele que em ti espera. Deus, Ele tem trabalhado, irmãos, pela minha vida e pela sua vida. Nós estamos vivos de pé, porque Deus tem trabalhado na nossa vida. Porque Deus é fiel, porque Deus não falha, porque Deus não muda. Aleluia, glória a Deus. Deus na sua palavra diz, ó filhos de Jacó, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós não sois consumidos. Aleluia, é verdade, Senhor. Essa é uma verdade, aleluia, glória a Deus. Bom dia, seja abençoado. Compartilhe esse vídeo aí, amado. Você que está aí online, aí, não estou vendo a identificação do irmão. Você que entrar aí online, aí, ajuda a compartilhar esse vídeo. Vamos ser abençoados nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, falar com Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós queremos, ó Deus, ó Pai, abrir os nossos corações para Ti adorar, para Te engrandecer. Ó Deus, agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, para evocar o Teu nome, buscar a Tua presença. Ó Deus, ó Pai, reconhecer a Tua grandeza, o Teu agir. Senhor, age em nossas vidas, age com o Teu poder. Senhor, não nos deixe, Senhor, estar distante, mas nos aproxime e nos abençoe para a Tua glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando dúvidas vierem me derrubar, quando em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale eu adorarei, a Ti eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração e me esconder em Teus braços, ó Pai. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória e aleluia, aleluia, aleluia,
Deus, abençoai-nos, Senhor, tua santa presença. Ó Deus, a tua presença, Senhor, é tudo que nós mais queremos e precisamos. Reconhecemos, Senhor, que sem ti não somos nada. Reconhecemos que sem a tua presença, Senhor, não podemos nada. Senhor, dirige os nossos passos em direção à tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Declaramos que aqui é na glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e os Espíritos de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Deus. Rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, os Espíritos de Deus reinarão. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando aleluia, Senhor. Que o Senhor venha operar, Senhor, as tuas maravilhas. Que o Senhor venha transformar corações. Que vidas sejam abençoadas, Senhor, através, ó Deus, ó Pai, das nossas vidas. E nós possamos ser instrumento de bênção. Ó Deus, venha nos transformar e venha nos usar como ferramentas de transformação. Ó Deus, transforma-nos para transformar, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e nessa manhã, dando continuidade, estamos já na última parte do nosso estudo sobre o Espírito Santo. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, ele dá sinais mais fortes ou mais fracos da presença dele e bênção de Deus segundo a nossa resposta a ele. Então, falamos uma parte, né? E vamos estar, se Deus nos permitir, agora concluindo a segunda parte. Amém? Aí depois nós vamos estar estudando sobre outro tema. Amém? Em nome de Jesus. Estávamos falando ontem sobre os aspectos, vamos assim dizer, negativos, né? Quando nós damos respostas negativas, né? O que acontece, né? Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos desobedecer, nós podemos resistir, nós podemos apagar o Espírito, né? A Bíblia diz, não apagueis. Nós podemos desapontar, né? Vamos assim dizer, nós falamos também um pouco isso, citando o Cantar de Salomão. Nós falamos ontem que nós citamos aqui no estudo, 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos o templo do Espírito, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, né? Temos que vigiar, temos que cuidar bem. Como eu já disse, podemos apagar, podemos entristecer, e isso pode, se nós tivermos um coração duro, empedernido, pode trazer juízo, pode trazer severo juízo, como aconteceu com Ananias e Safira. Nós estudamos isso aqui, Atos 5:3. Bom, de modo semelhante, Pedro. Bom, aqui é a história de Ananias e Safira, né? Pedro foi quem esteve, né, foi usado pelo Espírito Santo para confrontar, né, a ação deles que resistiu ao Espírito, mentiu ao Espírito Santo. Então, todos esses textos, todo nosso estudo estudamos ontem, traz-nos a ideia daquilo que é aspectos negativos da nossa resposta para Deus, né? Deus, ele investiu o seu melhor e espera ter de nós um retorno melhor, não o pior. A nossa reação seja sempre positiva. Bom, aí fala sobre a expectativa, né? Depois que a pessoa ela atrai o juízo de Deus por resistir ao Espírito Santo, né? Diz o texto que Hebreus 10:29, né? Vai falar sobre aquele que calcou os pés do sangue e ultrajou o Espírito da graça. É uma pessoa que, para essa pessoa, só resta uma certa expectação horrível de juízo. Então, é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós venhamos ter uma comunhão sadia, né, na presença dEle, que nós venhamos desfrutar do seu amor, da sua presença, que nós venhamos buscá-lo, que nós venhamos amá-lo, que nós venhamos honrá-lo. Amém? Mas Deus, ele também, ele disciplina, né? Muitas vezes nós exageramos em querer passar uma imagem de que Deus, ele só ama, de que Deus, ele só, vamos assim dizer, nos afaga, mas como pais, nós sabemos que não podemos agir assim com os nossos filhos. Tem momentos que temos que discipliná-los, né? Tem momentos que temos que corrigi-los. Então, da mesma forma, Deus, ele é Pai, ele também nos corrige. Em Hebreus vai dizer, se nós estamos sem a correção, não somos filhos, somos bastardos. Então, é necessário, amados, que nós venhamos, estamos aprendendo todas essas coisas, tudo que aprendemos aqui sobre o Espírito Santo, é para a nossa instrução e sabedoria, para podermos ter uma intimidade, uma comunhão sadia, não é? Pura, verdadeira, com Deus, com o Espírito Santo. Bom, essas declarações foram feitas no contexto em que os fariseus, de maneira, aqui ele está falando sobre o pecado, né? Agora ele está falando sobre o pecado imperdoável
que é o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Jesus disse que não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Esse é o contexto. O contexto é quando os fariseus eles atribuíram a Satanás o que Deus estava fazendo, o que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus Cristo, né? Os milagres, curando e tal. Muito bem. 3:29 também fala sobre isso. Bom, todas essas passagens indicam que devemos tomar todo cuidado para não entristecer ou ofender o Espírito Santo. Ele não irá impor a nós contra a nossa vontade. 1 Coríntios 14:32. Vamos lá, 1 Coríntios 14:32. 1 Coríntios 14:32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bom, então quer dizer que se nós resistirmos ou nos opormos ao Espírito Santo e o apagarmos, então o poder nos será tirado e ele removerá da nossa vida grande parte da bênção de Deus. Né? Como aconteceu com Sansão, aconteceu com outros, o Saul, que nós citamos também como exemplo. Então é necessário que a gente tenha todo cuidado, né? Nós precisamos, sim, né, entender a sensibilidade do Espírito Santo. Nós citamos aqui 1 Coríntios 14:32, quando aqui está falando, né, que o Espírito Santo ele não vai impor a nossa vontade, contra a nossa vontade. Né? Ele fala, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Né? Ou seja, amado, o Espírito Santo ele é amor, né? Ele é aquele que bate na porta do nosso coração. Estou na porta e bato. Amém? Então, se nós ouvirmos a sua voz, ele vai entrar. O Espírito Santo ele é cavaleiro, o Espírito Santo ele é doce. Né? O Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Deus no nosso coração, batendo na porta, né? Dizendo, né, meu filho, abre a porta, deixa eu entrar. Mas o Espírito Santo é gentil, ele não impõe, ele não é ofensivo, não. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é doce, é maravilhoso, é tremendo. Amém? Então, ele nos convida suavemente, com cordas de amor, ele nos atrai para Deus. Mas se nós o resistirmos e nos opusermos, nós poderemos apagá-lo. Por outro lado, vamos agora analisar o lado positivo das nossas respostas para Deus. Podemos dar boas respostas. Olha só, por outro lado, na vida dos cristãos cuja conduta é agradável a Deus, o Espírito Santo estará presente para trazer grandes bênçãos. Aleluia. O Espírito Santo foi derramado em plenitude no Pentecostes. Se nós lermos Atos, depois você lê Atos 2, versículos 17 e 18, e agora ele habita dentro dos verdadeiros crentes. Aleluia. Ele habita dentro de você, amém? Deus, ele habita fazendo deles templos do Deus vivo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Né? Somos o templo. Podemos conhecer comunhão íntima e parceria com o Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, podemos ter uma comunhão mais íntima e parceria com o Espírito Santo em nossa vida. 2 Coríntios 3,14. Vamos aqui, já está pertinho, vou abrir essa referência para nós lermos juntos. 2 Coríntios 3,14. Diz assim a palavra: mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, o véu o qual está aniquilado em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo ele foi nos dado para termos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Não existe mais esse véu, essa separação entre nós e Deus. O véu já foi removido pelo próprio Deus. Mas para algumas pessoas parece que ele ainda está encoberto, né? As pessoas têm suas mentes cegas, né? Permanece sobre esse então o véu. São incrédulos, não acreditam, não se aproximam de Deus, não querem ter uma vida íntima e comunhão com Deus.
Filipenses 2:1 também. Vamos lá. Filipenses 2:1. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só como é que Deus ele deseja essa comunhão íntima. Amém? E agora habita dentro dos verdadeiros crentes, né? Podemos conhecer comunhão íntima, como nós já lemos, 2 Coríntios 3,14, Filipenses 2,1. Ele nos confia dons. Ele nos confia dons. 1 Coríntios 12:11. 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quer, ou como ele quiser. Bom, e também nos confia a verdade, né? 2 Timóteo 1,14. 2 Timóteo 1,14. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. 2 Timóteo 1,14. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em vós. Aleluia. Vou repetir. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em vós. Amém? Essa palavra seja para nós nessa manhã. Também o Senhor, ele nos confiou ministérios, né? Atos, o Espírito Santo nos confiou o ministério. Atos, capítulo 20. Versículo 28. Tenham cuidado de vós mesmos e de todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para alimentar a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aleluia. É o Senhor quem nos concedeu o ministério, né? Espírito Santo, devemos honrá-lo. Bom, de fato, tão plena e abundantemente será a sua presença que Jesus pôde prometer que ele fluiria do mais profundo interior como um rio de água viva, de água viva. É o Espírito Santo, é a promessa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 a 39. Pedro promete sua presença permanente, especialmente sobre aqueles que sofrem por causa de Cristo. Diz assim a palavra: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A referência é 1 Pedro 4,14. Portanto, é importante que todo o nosso ministério seja feito no Espírito Santo. Isto é, conscientemente habitemos na atmosfera digna de Deus, criada pelo Espírito Santo. Não é? A essas características da atmosfera criada pelo Espírito Santo é a consciência da presença do próprio Espírito Santo. Estar no Espírito Santo é estar realmente no ambiente da presença manifesta de Deus. Amém? Porque é o Espírito Santo que manifesta a presença de Deus. Né? Aquela presença maravilhosa, glória de Deus. É o Espírito Santo quem manifesta a nós a presença, no templo que somos nós. Bom, é por isso que no Novo Testamento é estar realmente no ambiente da presença do próprio Espírito Santo. Estar no Espírito Santo é estar realmente em Deus. Aleluia. É por isso que no Novo Testamento as pessoas podem andar no conforto do Espírito Santo. Atos 9, versículo 31. Vamos ler um pouco as referências. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Então as igrejas de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Que texto maravilhoso, irmãos.
Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Então, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Olha aí, o segredo para a multiplicação é andar no temor do Senhor, é na consolação do Espírito Santo. Amém? É Deus, a sua presença, através do Espírito Santo, que nos traz esse descanso, esse repouso. Amém? Precisamos descansar e sentir o conforto da presença do Espírito Santo. É possível estar em espírito, tal como João no dia do Senhor. Olha só. Apocalipse 1:10. Através do Espírito Santo nós podemos sentir sim a presença tão gloriosa como ele fez acontecer com o apóstolo João no dia do Senhor. João 1:10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como a de uma trombeta. Amém? O Espírito Santo ele é capaz de nos fazer isso, de nos fazer refletir, né, a glória dele de uma tal forma para que nós possamos vislumbrar antecipadamente como será o dia do Senhor. Né, de podermos sentir as alegrias, né? Claro que não sentimos em total medida, porque talvez pela nossa limitação humana não suportaríamos, mas com certeza nós sentimos um pouco, né? Parcialmente, como diz a palavra, como através de um espelho vemos a glória de Deus. É surpreendente ver quantas atividades específicas do Novo Testamento diz serem feitas pelo Espírito Santo. É possível exultar no Espírito Santo. Exultar no Espírito Santo. Olha só, eu preciso exultar no Espírito Santo, você precisa exultar. O que seria exultar? Uma alegria esplêndida, uma alegria maravilhosa. Não é? Lucas 10, 21. Vamos a essa referência. Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. E naquela hora Jesus alegrou-se no Espírito. Essa tradução fala alegrou-se. Mas, bom dia, minha irmã Maria. Glória a Deus, graças e paz. Então, Lucas 10, 21, fala que naquela hora Jesus alegrou-se no Espírito. Mas, em outra tradução vai dizer, Jesus exultou no Espírito. Fala de alegria, né? Uma alegria extrema, uma alegria maravilhosa, não é? Então, nós podemos também exultar, sentir essa alegria, né? Esse batismo de alegria, né? Essa alegria maravilhosa, que é o Espírito Santo que pode gerar dentro de nós. Muito bem. Nós podemos resolver ou decidir algo também no Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dá discernimento para nós tomarmos decisões. Atos 19, versículo 21. Atos capítulo 19, versículo 21. Vamos lá, Atos 19, versículo 21. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me também ver também Roma. Né? Vou repetir, após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito. Ou seja, o Espírito Santo pode nos ajudar a resolver algo, pode nos dar discernimento. Nós precisamos disso. Nós podemos ter a própria consciência testemunhando no Espírito Santo. Romanos 9, 1. Não vou ler todas as referências, porque demandaria muito tempo. Nós já estamos com a live já um tempo legal. Bom, nós precisamos ter acesso, temos acesso a Deus no Espírito Santo. Efésios 2, 18, a nossa referência para você ler depois. Nós podemos orar no Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Orar no Espírito Santo. Nós podemos orar no Espírito Santo. Vou dar a referência. Efésios 6, 18. E também Judas, versículo 20. Né? Judas é um livro bem pequenininho, não tem capítulo, é só versículo. Então, Judas 20 e Efésios 6, 18. Nós podemos orar no Espírito Santo. Nós podemos amar no Espírito Santo. Olha só que coisa linda.
amar no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo te capacita a amar. Colossenses 1:8. Sob a perspectiva desses textos, podemos perguntar a nós mesmos: em quantas dessas atividades a cada dia estamos conscientes da presença e bênção do Espírito Santo? Ou seja, o quanto disso tudo nós temos desfrutado em nossa vida prática como cristãos. Nós necessitamos desfrutar disso, da alegria da presença do Espírito Santo, não é? Da sua direção, da sua sabedoria, da capacidade de amar, da capacidade de orar. Não é? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós somos, irmãos, totalmente necessitados do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a vida de Deus dentro de nós. Ele é aquele rio que Jesus falou que fluiria do nosso interior e saltaria para a eternidade. Glória a Deus. Nós também, irmãos, é possível pensar uma coisa muito interessante. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Em vários textos vamos falar sobre como é possível ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18, não é? Paulo vai falar aos Efésios: sejam cheios, não é? Lucas 1:15, versículo 41, 67, 41 e 67. Vou repetir as referências. Efésios 5:18, Lucas 1:15 e depois versículo 41, depois versículo 67. Lucas, capítulo 4, versículo 1, Atos 2, verso 4, Atos 4:8, Atos 6:3 e depois versículo 5, Atos capítulo 7, Atos 9:17, Atos 11:24, Atos 13:9. Todos esses textos nos falam de pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, que foram cheios do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez através dessas pessoas? O que você acha que o Espírito Santo poderia ser capaz de fazer na sua vida e através de sua vida, se você estiver desfrutando de estar cheio do Espírito Santo? Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, ser salvo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. É ter a plenitude do Espírito Santo. É outra coisa. Nós devemos buscar. Ser cheio do Espírito é ser cheio da presença imediata do próprio Deus. E isso, portanto, resultará em sentir o que Deus sente, em desejar o que Deus deseja, em fazer o que Deus quer, em falar no poder de Deus e orar e ministrar na força que Deus concede e conhecer com o conhecimento que o próprio Deus dá. Aleluia. É isso que Deus deseja, irmãos, que nós devemos viver essa intensidade. Nos períodos em que concede e conhece. Vou repetir aqui. Nos períodos em que a igreja experimenta o avivamento, o Espírito Santo produz esses resultados na vida das pessoas de modo especialmente poderoso. Portanto, na vida cristã é importante reconhecendo que qualquer obra mais expressiva é feita não por força nossa própria, nem por poder nosso próprio humano, mas pelo Espírito do Senhor, diz o Senhor, pelo meu Espírito do Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito do Senhor. Então, Paulo é enfático ao dizer aos Gálatas que o Espírito Santo foi recebido. Os Gálatas eu vou repetir aqui, irmãos. Paulo é enfático ao dizer aos Gálatas que o Espírito Santo foi recebido pela fé no início da vida cristã. Gálatas 3:2. E continuará a operar de acordo com a sua fé na vida posterior à conversão. Bom, então, uma coisa é a conversão. O Espírito Santo ele entra na nossa vida quando nos convertemos, segundo Gálatas 3:2, né? E assim sucessivamente. Agora, a questão é buscar a plenitude, buscar ser cheio do Espírito Santo. E isso vai depender de nossas atitudes. Bom, continuarei a operar de acordo com sua fé posterior à sua conversão. Vamos ler então Gálatas 3:2, só para a gente ficar bem claro o que nós estamos falando. Gálatas 3:2. Importante a gente falar, tudo fundamentado na palavra, amém? Bom, apenas quero saber de vós,
recebesse o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram. Então aqui está falando sobre a questão da lei, da graça e tal, né? Recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé que ouviram? Claro que foi pela fé. O Espírito Santo ele continua a operar na nossa fé posterior à nossa conversão. Somos assim insensatos. Olha só, esse texto aqui, ó. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, a estejais agora vos aperfeiçoando na carne, aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz por obras da lei ou pela operação da fé. Gálatas 3:3. Agora, Gálatas 3:3. Sois assim tão tolos, depois de teres começado no Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Versículo 5. Aqueles que vos ministram o Espírito e realiza milagre entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram. Ou seja, é a ação do Espírito Santo que faz, que move, que realiza. Por essa razão devemos andar segundo a direção do Espírito. Romanos 8:12-16. Lê depois essa referência. Gálatas 5:16-26. Ele vai nos levar a vencer as obras da carne e a manifestar o fruto do Espírito. E também é o Espírito Santo que leva nossas mentes, né, a concentrar nas coisas do Espírito. Romanos 8, verso 4:6-6. Todo o ministério, qualquer que seja a forma que ele assuma, deve ser desenvolvido no poder do Espírito Santo. Amém? Então, assim nós encerramos essa parte, o estudo sobre o Espírito Santo. Não esgotamos todo o assunto, né? Mas nós demos uma boa panorâmica, né? Através desse estudo. E Deus vai nos mostrar, a partir de mais outro estudo, vamos estar dando continuidade, em nome de Jesus. E vamos estar orando por isso. Amém? Eu estou pensando, amados, em mudar o horário dessas lives, fazer tipo gravada, né? Eu faria numa noite anterior, faria live à noite, tipo de 10 às 11 da noite, né? Seria à noite, né? E deixaria disponibilizado pela manhã, né? Para os irmãos que querem assistir, botava de repente no horário até um pouco mais tarde. Tem algumas pessoas que talvez estejam com dificuldade de estar acompanhando. Então, eu estou orando por isso, né? Peço aos irmãos que vão estar assistindo, a irmã Marita aí ao vivo, posso estar orando por isso também, porque eu acho que assim vai ser melhor, vamos aproveitar melhor. Porque às vezes muito cedo os irmãos não conseguem, então de repente a gente coloca lá na plataforma do YouTube por volta das 8 horas, ou de 7 às 8, de 7 às 7:30, né? Nesse horário de repente seja melhor para os irmãos. Então, vamos estar orando por isso. Amém? Deus nos abençoe. Vamos estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, nós estudamos a Tua Palavra, ó Deus, e aprendemos um pouco mais sobre Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a obedecermos e recebermos a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos encher da Tua glória, que o Senhor possa nos fazer, Deus, sermos bons e fiéis, obedientes. Queremos ser obedientes à Tua voz, Espírito Santo, queremos ser obedientes ao Teu querer, à Tua vontade. Não queremos entristecer o Senhor, mas queremos, a Deus, obedecer. Queremos nos submeter ao Teu querer, à Tua vontade. Ó Deus, abençoe-nos nesse dia, nessa manhã. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, porque somente cheios do Teu Espírito Santo é que nós poderemos ser úteis ao Teu reino. Que nós poderemos, ó Deus, pregar, viver, anunciar a vida do Senhor, que as pessoas tanto carecem, tanto necessitam, Senhor, como também nós, que somos Teus filhos. Quando não vivemos na plenitude, parece que estamos, ó Deus, como filhos do Rei, vivendo como pedintes.
Mas quando somos cheios do Teu Espírito Santo, nós vemos transbordantes da alegria. Ó Deus, independentemente de circunstâncias favoráveis ou não favoráveis, mas cheios do Teu Espírito Santo, nós nos sentimos, ó Deus, fortalecidos, ó Deus, capazes de vencer exércitos, capazes de saltar muralhas. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nós podemos alegar nos momentos mais tristes da vida. Ó Deus, que o Senhor nos capacite a sermos cheios do Teu Espírito Santo, para a Tua glória. Queremos, ó Deus, ser instrumentos da Tua graça, ferramentas nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, é o que oramos e te agradecemos. No nome bendito, maravilhoso, precioso do Senhor Jesus. Perto quero estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir, fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Aleluia. Com unção imbatível serei. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos deste de Te louvar, de Te adorar, de Te buscar, de ouvir, estudar, Deus, ó Pai, acerca do Espírito Santo, que é uma dádiva, um presente concedido pelo Senhor para nós, ó Deus, ó Pai, para que pudéssemos sentir a Tua presença, para que pudéssemos receber a Tua direção, para que fôssemos assistidos pelo Senhor, ó Deus, de uma forma, ó Deus, preciosa e maravilhosa, porque esse rio que o Senhor colocou no nosso coração, que é o Espírito Santo, eles são rios de água viva que saltam para a eternidade. E através desse rio de água viva, Senhor, que nós somos edificados, fortalecidos e, ó Deus, confirmados na Tua presença para, ó Deus, Te servir, ó Deus, na autoridade do Teu Espírito, para anunciar o Teu amor, para amar as pessoas, para perdoar, para exercer o ministério, Pai, somente pela presença do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito, que nós sejamos, ó Deus, ó Pai, iluminados pelo Teu Espírito Santo, que nós sejamos fortalecidos no Espírito Santo, que nós venhamos reconhecer que Ele é uma pessoa, que é a pessoa do Senhor manifesta nos nossos corações, e que nós possamos amar o Espírito Santo e respeitar, e, ó Deus, e obedecer. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos fortaleça, ó Deus, que o Espírito do Senhor continue nos preparando, Senhor, como uma noiva que vai se encontrar com o noivo, ó Deus, que nós sejamos preparados para encontrarmos com Cristo. Essa é a nossa oração que te fazemos nessa manhã, no nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém.
Deus abençoe a irmã Marli, né? A irmã Marli ficou aí, glória a Deus. Então, Deus abençoe grandemente, um excelente dia. E vamos ver, vamos estar orando aí. Quem sabe a gente vai mudar o horário aí, de repente, para, não sei, talvez seja melhor para os irmãos acompanharem, né? Assistirem. Tá bom? Deus abençoe grandemente, irmã Marli. Graça e paz. Ó, só um aviso, irmãos, eu ia esquecendo de encerrar a live. Domingo próximo, agora dia 13, nós vamos estar retomando, né, o culto presencial e fazem parte do grupo de risco, né? São pessoas, as crianças menores de 6 anos não podem, adultos, né, maior de 60 anos também não pode. Então, pessoas que não fazem parte do grupo de risco, né? Acho que talvez grávidas, pessoas que têm doenças crônicas, que sabem que fazem parte do grupo de risco, assista em casa, assista pelo YouTube, né? Vai estar sendo transmitido ao vivo, né? Não tem necessidade, mas os irmãos que não fazem parte desse grupo de risco, né? Hein? Como é que é? Amém. Deus abençoe, minha irmã, na paz. Então, as pessoas que não fazem esse grupo de risco, que Deus possa estar verdadeiramente, né, abençoando. Vamos estar conosco então domingo, amém? Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia. Graças e paz.